Você já parou para pensar em por que 1 quilo pesa 1 quilo? Quando se trata de unidades de medidas, tudo se resume a estabelecer comparações. Algumas são comparadas a algo imutável na natureza. Atualmente, o metro é definido pela distância percorrida pela luz em 1 sobre 299.792.458 segundo, que por sua vez é definido por um número preciso de oscilações da radiação de um átomo de Césio-133. O quilograma, por outro lado, ainda é uma unidade definida por um objeto, um pequeno cilindro de metal, guardado a 7 chaves num porão nos arredores de Paris. E isso é um problema que atormenta meteorologistas há pelo menos 50 anos. Em 1793, no auge da Revolução Francesa, Antoine Lavoisier e outros cientistas se reuniram numa comissão para criar o sistema métrico, que deu origem ao Sistema Internacional de Medidas. A unidade básica de massa, grav, foi definida como o peso de 1 decímetro cúbico de água destilada a 0 grau. Assim como Lavoisier, guilhotinado anos depois, o nome não durou muito, e foi substituído por quilograma. Além disso, logo foi concluído que definir uma unidade de medida pela água, uma substância tão instável, não era uma boa ideia. Um século depois, em 1889, foi criado o Protótipo Internacional do Quilograma, também conhecido como IPK, um cilindro de massa igual a 1 litro de água muito pura, feito a partir de uma liga de platina e irídio, elementos escolhidos por sua alta densidade e resistência. A partir daquele momento, o IPK passou a ser, por convenção, o quilograma. Ele sempre pesará 1 quilograma, pois ele é o quilograma, mesmo que algo altere sua massa. Além desse padrão, 40 cópias foram distribuídas ao redor do mundo. Em 1946, o IPK e seus irmãos foram reunidos para uma pesagem, e foi aí que o problema começou. Ao longo de várias medições, verificou-se que as massas dos diferentes cilindros divergiram, possivelmente por conta de contaminações de manipulação e perda de massa pela limpeza. Mesmo muito pequena, essa variação é indesejável para uma unidade de medida, especialmente para uma unidade como o quilograma, que serve a outras 3 unidades básicas e até mesmo para definir o Sistema Imperial de Medidas. Em 2011, a Conferência Geral sobre Pesos e Medidas, organização internacional com 51 Estados-membros, entre eles o Brasil, reconheceu oficialmente as limitações do quilograma padrão e decidiu que a unidade de massa deveria ser redefinida a partir de uma constante da física, como as outras medidas básicas do Sistema Internacional de Medidas. A ideia é definir o quilograma em termos da constante de Planck, encontrada em muitas equações da física, e que relaciona a frequência da vibração de uma partícula à sua energia. Para isso, essa constante deve ser medida, e os resultados precisam ser suficientemente acurados e concordar em pelo menos 2 metodologias diferentes, de acordo com as exigências da Conferência Geral sobre Pesos e Medidas. A primeira abordagem procura definir a constante de Planck a partir de uma contagem de átomos numa esfera de silício puro de massa de 1 kg. Esses objetos são as esferas mais perfeitas já criadas em laboratório, e valem cerca de 3,2 milhões de euros. Sabendo o número de átomos, os pesquisadores do projeto já conseguiram redefinir a constante de Avogadro, e consequentemente a constante de Planck, com uma imprecisão de 30 partes por bilhão. Mesmo utilizando um objeto, essa abordagem liberta o quilograma de um padrão físico, definindo-o a partir de um conceito. A segunda metodologia se vale de um instrumento chamado de balança de Watt, cujo uso por meio de 2 experiências permite calcular a massa de um determinado peso a partir das proporções entre grandezas gravitacionais e eletromagnéticas, e também uma boa dose de álgebra. Com isso, pesquisadores do National Institute of Science and Technology nos Estados Unidos mediram a constante de Planck com uma imprecisão de 34 partes por bilhão. Se depender desses resultados, é bem provável que o objetivo de o quilograma ser redefinido oficialmente em 2018 seja cumprido. Nenhum cidadão comum vai sentir a mudança. Setores como indústria farmacêutica e comércio internacional são os que mais dependem desse nível de precisão.
Redefinir o quilograma para ser baseado numa constante não apenas aumentará a confiança nas nossas medidas, mas também tornará a metrologia mais democrática. É uma forma de nos libertarmos de um padrão físico e permitir que qualquer pessoa que possua uma simples balança de Watts na garagem tenha a capacidade de medir o quilograma com precisão.